Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Instituto Vida para Todos, aqui pelo canal do YouTube. E esta é a live número 200. Gostei. Estamos aqui em Cesareia de Filipe, na nossa live número 200. Mais de 4 anos aqui, lives praticamente todas as quintas-feiras, sendo fiéis à palavra profética. Maravilhoso. E estamos aqui num ambiente com 190 cooperadores que vieram aqui para aproveitar esse momento e ter comunhão. Então, essa é uma live muito marcante. E eu queria ver se os cooperadores estão energizados. Vou puxar o grito de guerra. Vamos lá? Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. Ótimo, está energizado. Boa noite, irmão Pedro. Quer introduzir nossos convidados nesse momento maravilhoso de hoje? Boa noite, eu queria primeiramente dizer que nós estamos em um lugar chamado Cesareia de Filipe. Esse lugar fica em Itu, 63 quilômetros pela rodovia Castelo Branco, da capital de São Paulo. Então nós estamos em um lugar maravilhoso, realmente como Cesareia de Filipe da Bíblia, longe da poluição, e aqui o clima é de montanha, e pela primeira vez nós conseguimos trazer esse grande número de cooperadores num momento tão especial em que nós estamos todos pensando a mesma coisa, nós temos o mesmo amor e nós temos a mesma alma e também o mesmo sentimento. Em outras palavras, o Senhor está produzindo a partir, do momento em que o Senhor iniciou em 2017 essa nova fase, e nós chegamos a um momento tão bom, em que aqui não há disputa, não há competição, aqui há o amor, que traz um ambiente tão gostoso, de tanta alegria, de tanta paz. E foi nesse momento que o Senhor nos fez lembrar que a igreja de São Paulo tinha essa propriedade. Eu havia esquecido desse lugar. Esse lugar realmente é maravilhoso, parece um resort, né? E, eu acho que chegou o momento, já que os cooperadores, toda vez que nós nos encontramos em um momento de muito trabalho, momentos espirituais, muitas reuniões, muitas comunhões, né? Sempre visando tocar a obra do Senhor adiante, porque o nosso encargo é trazer o Senhor de volta, é apressar, né, o que falta fazer ainda, seguindo a palavra profética, né? Isso tem realmente acelerado esse processo nesses anos todos, mas eu acho que o Senhor nos reservou esse momento para proporcionar-nos um momento também de descontração, além de trabalho. Nós vamos ter 4 reuniões a partir de amanhã, de muito trabalho espiritual. No entanto, vamos aproveitar esse lugar, juntamente com nossos cooperadores, né, também comportores, e tão difícil nós estamos juntos. Nós podemos jogar bola juntos, né? Podemos fazer a trilha juntos, né? Eu acho que hoje já fizeram uma prévia, um já chutaram canela do outro, né? Mas tudo num ambiente maravilhoso. E essa noite vai ser a primeira noite os cooperadores juntos, né? Alguns vão ouvir ronco do outro, mas tudo isso faz parte, né, de nós pensarmos a mesma coisa, temos o mesmo amor. Eu acho que, né, nós chegamos a outro nível, né, de edificação, de amor entre nós. Então, maravilhoso. Eu aproveito, né, eu já pedi para alguma câmera fazer uma panorâmica, né, aqui, né, os irmãos, esse lugar, esse auditório maravilhoso, né, que foi construído ainda em 98, né, inauguramos esse auditório maravilhoso e está sendo usado agora de uma maneira muito boa, né, para avanço da obra do Senhor. E os convidados de hoje
foram selecionados aqueles que viajaram conosco para a Europa, né, nessa semana passada. Nós estivemos em Portugal, inaugurando a segunda etapa do centro de obra na Europa, o alojamento, e nós tivemos uma comunhão na sexta-feira à noite e sábado e domingo, bastante, né, palavra do Senhor. E no segundo final de semana nós fomos para a Itália. Nós na sexta-noite estivemos em Modena e no domingo nós terminamos a comunhão em Milão. E graças ao Senhor, nessa semana o Senhor nos abençoou muito. A Europa está avançando e vai avançar muito. E agora nós, né, estamos enfatizando, dando toda a força para fortalecer o CEAP da Europa. E já que a Europa é composta de diversos países, né, embora nós tenhamos uma sede agora em Torres Vedras, no Portugal, mas nós queremos também levar esse CEAP para diversos países. É um CEAP itinerante, né? E, portanto, nós precisávamos de transporte, veículos. E nós não temos nenhum veículo, infelizmente não tínhamos nenhum veículo. Mas graças a Deus, quando nós compartilhamos essa necessidade com né, os irmãos da Europa mesmo, e ainda precisa terminar alguma coisa no centro de obra, os irmãos da Europa, né, se prontificaram a atender essa necessidade sem sobrecarregar as regiões de obra daqui do Brasil e da América do Sul. E as igrejas, né, alguns irmãos e as igrejas do estado de São Paulo resolveram ajudar doando, né, uma quantidade, dá para comprar já a primeira van, e com o que as igrejas da Europa vão começar a contribuir, vamos conseguir comprar a segunda van e, quem sabe, até uma terceira van. Então, há uma necessidade muito grande, né, para isso. E nós queremos fortalecer muito o trabalho de colportores da Europa, e nós iniciamos a outra etapa, a etapa de emancipação. Não, a Europa vai parar de ficar pedindo para os colportores irem do Brasil e da América do Sul. Eles vão começar a buscar os colportores, candidatos para colportores ali na Europa mesmo. Nós já temos, não sei se vocês sabem, já temos, né, dois jovens da Ucrânia fazendo o CEAP, e esses dois jovens já estão influenciando mais uma jovem, né, tá querendo vir para fazer, né, o CEAP, e também, né, muito possivelmente em Romênia ou no leste europeu consigamos trazer mais jovens para fazerem CEAP. E também nós temos, graças ao Senhor, no sul de Portugal, né, nós temos na região de Faro já candidatos para vir, também em Valência, na Espanha. Isso quer dizer o quê? Que está na hora da gente começar, né, a acreditar que da própria Europa podem sair muitos ceapistas e virarem colportores. Esse é o momento da emancipação da Europa. A Europa vai começar a pensar como gente grande, como adulto, né? Porque ela tem, né, a Europa tem a palavra profética, a Europa segue de perto, né, tem as mesmas ferramentas. O Senhor vai abençoar muito a Europa. Muito bem. Então agora eu quero apresentar do meu lado esquerdo está Grimaldi, né, que veio lá de Portugal, e um dos responsáveis ele para a Europa, e o César, né, de São Carlos, mas ele é responsável, cuida da Europa, né? E aqui do meu lado direito está o Valmor, que foi nessa viagem, e o Maurício também nos acompanhou todo, é o nosso coordenador mor em todo lugar, né? E o Ami, né, que sempre está nos dando peso à nossa comitiva, né? E, né, então vou passar a palavra para eles, cada um se apresentarem um pouco. Bom, meu nome é Grimaldi, né? Já estou ali na Europa há 14 anos, estive no Brasil, né? Minha origem é Natal, comecei a reunir na igreja de Natal, fui para o Rio de Janeiro, voltei para Natal, Brasília, depois Lisboa, e agora estamos ali desde 2013, né? Servindo o Senhor em tempo integral. Então, graças ao Senhor que nesses anos o Senhor
especificamente nesses 2 últimos anos, na verdade, vamos começar 2018, né? 2018, com a primeira conferência, né, relacionada à compra do nosso terreno e nosso centro de obra. Irmão Pedro esteve em Lisboa e ali os irmãos da Europa já estavam com esse sentimento de termos um ambiente, né, nosso. E foi dada a palavra e aconteceu aquilo que aconteceu em Gênesis, né? O Espírito já estava a pairar, o Pai já tinha um desejo, um anelo, né? Faltava a execução por parte do Espírito, né? Então, o Espírito veio e encontrou também um ambiente, né, receptivo à palavra profética, e a partir daí as coisas foram, né, acontecendo e sendo executadas. Então, tivemos um ambiente, a primeira etapa, né, um ambiente físico, que já tivemos a conferência 2 vezes, e agora com o alojamento, né, nós podemos agora receber também os nossos trabalhadores da última hora. Aleluia, né? E nesses 2 anos, irmãos, com a intensidade e a velocidade, né, do Espírito em ganhar pessoas e em fazer aquilo que Deus quer, que é ganhar essa terra para Ele, trazer o Senhor de volta. Então, a Europa está nesse mesmo pensar. Amém? Nesse mesmo sentimento. Também nesse mesmo ambiente de amor, né? E também aqui unidos nesse propósito. Então, graças ao Senhor que essa conferência veio agora, né, selar todo esse falar, né, com a presença de todo o continente maciça, né? Ali o ambiente ficou pequeno, né? Tivemos que fazer uma arrumação, né, ao estilo Josman, né? Que Deus abençoe Josman. Para ouvir a live, né? Bem apertados, e na próxima já teremos que avançar mais ainda. Tivemos em todas as reuniões visitantes, gente do continente, gente de outros países, em todas as reuniões. Então, isso é um sinal claro, irmãos, que o Senhor quer de vez nos emancipar e fazer com que a obra aconteça mais rápido na Europa. Amém? De fato, quando a gente se aproxima da palavra profética, as coisas acontecem. E quando o irmão Pedro, né, em 2018, na verdade foi a primeira conferência do irmão Pedro, no continente europeu, e ali teve uma luz muito importante, que era um relacionamento, né, que Deus estava mostrando sobre a importância de Israel com o Brasil e o caminho de Portugal. Então ele abriu esse caminho e falou, realmente Portugal é um caminho para entrar na Europa. É a ponta de entrar, e então vamos achar um lugar. Mas naquele momento ainda nós estávamos não crendo muito, mas só pensava no espaço físico. Mas o que Deus fez nesse período, depois dessa palavra profética, foi transformando as nossas vidas. Fomos entendendo a palavra profética e aplicando. E aí, quando recebemos uma ajuda mais intensa, entendemos a importância também da obra, através da literatura, né? Espalhar para o continente europeu, porque antes era aquele conceito, na Europa não é possível a gente distribuir livros, né? As pessoas são fechadas, como nós vamos abordar? Então tinha toda uma luta, mas a luta era em nós, né? Na nossa cabeça, não nas pessoas. Então, quando mudou, a palavra chegou e teve a cooperação do homem, né? E aí que saímos. Até o irmão Pedro sempre conta que ele foi um fiador que confiou, vamos arriscar, vamos fazer a coisa virar, e com isso e tem sido avançando dia após dia, né? E surgiu naquele terreno, na compra do terreno, surgiu na construção desse primeiro bloco, nosso auditório auxiliar. Já fizemos uma primeira conferência, mas o importante, o principal era ter um lugar, uma acomodação adequada para comportores e seapistas. Isso foi essa inauguração, com muita luta, né? Todo mundo trabalhando. Graças ao Senhor, a gente tem a expectativa nesse lugar de receber. Era projeto 50 pessoas. No ano passado, o irmão Pedro falou, não, vocês pensem pequeno. Podemos lá em cima, podemos em cima e embaixo, já dobrou para 100 pessoas. Nessa conferência que passou, nós já recebemos 95 irmãos hospedados no centro de obra. Maravilha! Mas a obra em si não é nada se não tiver as pessoas.
aí o irmão Pedro nos chama a responsabilidade, a emancipação. Né? Nós que estamos na Europa, o continente que tem aqui mais de 50 países, muitas línguas diferentes, como alcançar toda a Europa? A não ser com as pessoas que vivem na Europa, né? O cidadão europeu. Então ele despertou, vocês precisam ter um CEAP de cidadãos europeus. Então nós vamos sair, o encargo para todos os comportores, todos os CEAPistas e todas as igrejas envolvidas é despertado a emancipação. Chegou a nossa hora, a palavra chegou, tem reação, tem um lugar, mas o principal é que tem pessoas. Então quando tem as pessoas, irmão, as coisas vão acontecer. Então esse foi o primeiro sentimento, o despertar para a gente avançar, né? Avançar rápido, né? E aí culminou, né? Graças ao Senhor, também agora vai ter um veículo para seguir, né? Então esse foi o início, né? Isso muito importante para detalhe da Europa, né? Amém. Amém. Eu comecei a ir para a Europa a convite do César no ano de 2009. E de lá para cá eu fui praticamente todos os anos, exceto o ano passado. E voltei esse ano agora nessa comitiva, né, acompanhando o irmão Pedro, e eu vi outra Europa. Né? Eu pude ver de um ano ou 2 anos para cá a mudança que houve na dinâmica, o avanço, os comportores, os ceapistas fazendo a diferença ali. Realmente foi uma coisa muito importante, gostoso de ver, de saber que nós daqui também temos parte nisso, né? Seja com as nossas ofertas, por meio dos investidores do reino, seja através da nossa participação, nossa presença física, nossas orações e assim por diante. Então, nós vimos desta vez realmente um avanço muito grande. E foi bonito de ver, irmãos, em cada comunhão, né, em cada reunião que nós tivemos lá, presença de visitantes. Interessante isso, nós estamos acostumados a ver isso aqui. Não estamos muito acostumados a ver isso lá na Europa, mas dessa vez, em todas as reuniões, nós vimos os convidados indo para frente, né? Então, realmente foi muito importante isso, e com isso eu quero encorajar também outros irmãos a viajarem, né? A saírem um pouco da sua cidade, saírem um pouco da sua região, assim como eu fui convidado, e um dia fui, comecei a ir, e acabei não parando mais, né? E quero continuar indo também, né? Participando dessa obra. Eu quero encorajar outros irmãos também a participarem, né? Participar com a sua oferta, participar também quando você puder, estando junto, para você poder ver com seus olhos. Muitas vezes o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Mas quando a gente chega perto, a gente vê as coisas acontecendo em outro país, não só em outro país, mas em outro continente, né? Também tive a oportunidade, quando nós fomos para a Ucrânia, aquela viagem, uma aventura, né? Uma coisa assim preocupante, entrar num país em guerra, e nós entramos lá aquela vez com o Expolivro, com a van do Expolivro, e nós oramos com as pessoas, pregamos o Evangelho. Irmãos, quem imaginava que 2 jovens da Ucrânia estariam fazendo CEAP em Portugal agora? Os filhos do Sergei, que foi o nosso motorista, quando nós entramos na Ucrânia, são jovens e adolescentes, estão lá na Europa agora fazendo CEAP. Amém. Quer dizer, fruto de uma investida, de um investimento que foi feito, né? Então isso é muito importante. Amém. Essa conferência, quem acompanhou percebeu a alegria, né? Por isso que a palavra profética ela foi dispensada de uma maneira assim bem viva e com muita alegria, porque foram frutos que foram apresentados. Então não é só questão de fazer uma obra ali na Europa, não é só questão de levantar um centro de obras, mas vimos ali comportores alegres, ceapistas alegres, famílias alegres, juntando as 3 reuniões só na parte ali de Lisboa, cerca de 50 convidados. Então, assim, irmãos, um espetáculo, né, daquilo que o Espírito está fazendo, e ali nós contemplamos com os nossos olhos a mudança, né, daquilo que a palavra profética está fazendo ali na Europa, tanto em Portugal quanto Lisboa, a alegria, tanto em Portugal quanto na Itália, a alegria dos irmãos em cada comunhão. Era até difícil de parar a comunhão. O Josman ali colocou sessão das 8, sessão das 10, sessão das 12, 14,
Aí o irmão Pedro falou assim: e agora? Tem 16, 18, eu tinha que parar um pouco ali. Teve sessão até das 22. O irmão Pedro até acostumou de tanta sessão que no final já não tinha mais sessão de comunhão, né? Ele fez uma no final para poder honrar os irmãos que estavam ali acompanhando e ficamos ali até no finalzinho, na segunda-feira, domingo à noite, né? Por volta de 23 horas ainda tendo comunhão. Mas a parte, irmãos, espiritual, a parte mesmo cultural, a parte humana, né? Nessas idas para esses continentes, vendo o que o Senhor está fazendo em cada país e sabendo que nós temos participação, porque não é só questão de ser um sócio do Evangelho ou um investidor do reino e ofertar, mas é o resultado, é pessoas. O salão, né? O César falou, o local de hospedagem já ficou pequeno. Aí ali vai ter que ajustar mais, ampliar na parte de baixo. O salão, onde será ali o centro de convivência, né, cozinha e tudo, já não dá mais para fazer conferência ano que vem. Aí o irmão Pedro já olhou para o auditório principal e já falou: olha, além de ampliar um pouco, nós temos que antecipar também e construir logo, porque realmente se tornou ali um centro de obra. E ali, irmãos, você vendo os comportores saindo, né? E agora com esse comprometimento da Europa também, juntamente com as igrejas de toda a terra, se emancipar, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto espiritual, as coisas vão acontecer muito mais ainda. Ano que vem, né, novamente ali na conferência, que vai ser na Espanha, primeiro, né, extensão na Espanha, depois em Portugal, um ano, nós vamos ver que muitas coisas vão acontecer. Porque agora, com 3 vans, o irmão Pedro ainda encorajou os comportores terem bons carros para poder sair. Os comportores gerarem líderes e terem equipes saindo para ficar, né, que é o desejo de ter uma equipe fixa na Alemanha, outra equipe fixa na Espanha, outra equipe fixa ali rodando na Itália. É algo assim, irmãos, realmente de grande impacto quando você vê aquilo que a palavra profética tem feito. Não tem habilidade humana, você vê ali entre os cooperadores uma harmonia, né, uma alegria, tanto ali quando nas reuniões quanto nas comunhões informais, uma unidade, uma cumplicidade entre eles, e que os irmãos querem estar junto, né? Todo mundo quer acompanhar. Fica difícil, irmãos. Qualquer ambiente que vai, os irmãos querem estar juntos. E aí nós, às vezes, nem nós entendemos, né, o que está realmente acontecendo. Mas quando nós participamos e vendo que a palavra profética está realmente fazendo algo, né, em toda a terra, e na Europa não está sendo diferente. Tudo ali de uma maneira nova, um novo ciclo, uma nova Europa, novos cooperadores ali servindo na Europa, todo mundo vivo, cheio de alegria, cheio de sentimento, e agora entrando na fase de consolidação, não só multiplicar, mas consolidar. As coisas estão realmente acontecendo e vai ainda acontecer daqui para frente de uma maneira que nós não conseguimos dimensionar, né? Orar bastante para a Europa, que o Senhor ainda vai continuar fazendo muita coisa ali. A meta de chegar a 100 ceapistas, encher ali o CEAP, 50 sai, 50 fica, 50 sai, 50 fica, e ali ajudando os países, né, a consolidar famílias. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. É uma honra estar aqui nessa live tão especial, junto com os cooperadores e também ter participado dessa viagem para a Europa, né? E meu sentimento em relação a isso, irmãos, no tempo que nós servimos com o irmão Dong, ele tinha uma característica. Quando ele chegava num lugar, mudava tudo. Você não entendia, na verdade, o fato da presença do apóstolo muda totalmente. E eu vi de novo acontecer tantas vezes isso, e nessa vez não foi diferente. Quando nós chegamos lá, a primeira reunião, era uma reunião para falar de novo das necessidades de terminar a construção, as necessidades de mandar mais ceapistas, né, do Brasil, etc, etc. Irmãos, e numa comunhão muito simples, uma comunhão rápida, né? O irmão Pedro mostrou a importância da emancipação da Europa. Irmãos, isso aconteceu durante o dia que nós estávamos lá.
Não é que vai acontecer, já aconteceu. Nós vimos, não tem mais um velho continente, tem um novo continente, irmão. Realmente o ambiente, quando você cai num ambiente como aquele ali, você vê aqueles jovens servindo o Senhor, irmãos, viajando pelos países, encarando idiomas até que eles não conhecem. E outra coisa, nós acordamos, tem 2 ucranianos aqui fazendo SEAP. Irmãos, e eles falam inglês. E falam ucraniano, claro, e falam também russo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. E foram acontecendo coisas. Chegou 2 meninos, eu estava atrás do irmão Pedro, chegou 2 jovens e falou assim: ô irmão Pedro, a gente queria aqui te conhecer, eu não ouvi muito bem e tal. Ele falou assim: a gente queria te cumprimentar, te conhecer. Tá. Depois fomos descobrir 2 jovens que ficaram doidos quando foram encontrados pelos comportores. Queremos servir o Senhor. Eles foram lá, irmãos, para conhecer, porque querem ser comportores. Então, louvado seja o Senhor. Realmente a situação na Europa é muito boa, irmãos. O Senhor tem abençoado muito. Com certeza é porque os irmãos estão acompanhando a palavra profética de perto, né, ouvindo cada reunião, cada live, participando. E, claro, o Espírito foi conduzindo de maneira que o irmão Pedro foi mostrando a importância do SEAP, visitar esses países. Né, é muito difícil trazer todo mundo ali para Portugal. Então, o SEAP também vai visitar as igrejas, para sair junto com os irmãos, pregar o evangelho, né? Fazer o vem e ver, casa de adolescentes. Então, louvado seja o Senhor, né? Nós realmente vemos a obra do Espírito, né, sendo feita ali na Europa. Amém. Eu esqueci de mostrar para quem nos acompanham que cada cooperador recebeu aqui um boné, né, Cesaré de Filipe. Eu não costumo usar boné em reuniões, né? Mas aqui para mostrar que aqui só durante o dia é quente e os cooperadores vários eles já não têm cabelo, né? Então precisa disso aqui para proteção é o teto solar, né? Proteger nossa cabeça. E amanhã estava marcada o jogo do século com eu ia dar um passe para irmão Ami fazer gol, mas infelizmente demorou muito a cirurgia dele, quer dizer, não aconteceu ainda, né? Mas ele promete que vai ser a última vez sem a cirurgia, né? Tá. Então, eu comprei uma bola Champions League para esse jogo do século, mas eu não trouxe porque não vai acontecer com ele. Mas amanhã vai ter jogo. Vai ter jogo. Tá? Nós vamos convocar os 60 a mais, tá? Fazer um joguinho tá? Amistoso, né? Sem grandes tensões, né? E 20 minutos, 10 minutos, vira outros 10, tá? Só para ninguém sair daqui machucado. E depois nós vamos entregar para os 50 a mais, ou 40 a mais, os 30 a mais, né? Eles jogarem bola. E amanhã, né, nós teremos esses momentos maravilhosos. Bom, voltando então para a palavra, eu queria dizer o seguinte para vocês, que na Europa, o Senhor nos deu o sentimento de, logo no começo da sexta-feira, o Senhor nos deu um sentimento porque ali estavam muitos convidados novos, né, pela primeira vez estavam ali numa reunião da igreja, e o Espírito me deu um sentimento de falar para eles entenderem que nós não estamos ali para promover a nossa religião, estamos ali para promover a nossa obra, promover, né, mais um grupo cristão. Não estamos aí para isso, né? Então, eu queria mostrar para eles que a grande dificuldade dos cristãos é entender que Deus não quer meramente mudar o nosso comportamento. Deus quer nos transformar pela vida de Deus. Ou melhor, Deus quer governar o homem pela sua vida e governar a terra por meio do homem pela sua vida. Essa
é uma tremenda diferença, né, de quem, né, consegue realmente acompanhar o que o Senhor está fazendo hoje na terra e aquele que não está entendendo, né, ainda quer procurar, né, pela sua eloquência, pela sua capacidade, tentar fazer uma obra para Deus. Irmãos, graças ao Senhor, aqui nós estamos com um grupo que finalmente essa ficha caiu, né? Não estamos fazendo força para a gente fazer obra para agradar a Deus. A gente, né, tem um grupo de pessoas que se comporta de uma maneira santa, de uma maneira justa, para agradar ao Senhor. Não, não estamos preocupados com isso. Deus quer mostrar que a única maneira de o homem agradar a Deus é comendo da árvore da vida. E logo lá no começo, em Gênesis capítulo 1, né, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus criou o homem, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, criou o homem pelo sopro de Deus, quer dizer, o espírito do homem foi formado pelo sopro do Deus eterno, e assim cada um, né, ganhou uma alma, o homem se tornou uma alma vivente. Então, logo se vê que o homem foi feito exatamente para receber Deus. Ele não tem outra serventia. Eu e você, nós não temos outra serventia senão para receber Deus, né? E deixar Deus viver em nós, e deixar Deus nos governar e governar através de nós. Ficou muito claro só pela maneira que Deus criou o homem. Só que no capítulo 3 acontece a tragédia. Qual é a tragédia? Eva foi iludida por uma serpente que tentou, né? Eva fez, o mal que ela fez é conversar ou discutir ou mostrar que a serpente estava errada, que Deus não disse que de toda árvore do jardim não se pode comer, mas Deus disse somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não se deve comer, porque no dia em que comer, morreria. Aí deu chance para a serpente entrar e iludir, né? Oferecendo, então, justamente aquilo, né, que o homem parece desejar mais, que é a capacidade de discernir o bem e o mal como Deus. Quer dizer, o homem seria como Deus, né, conhecedor do bem e do mal. Então, o homem não precisaria mais de Deus. No entanto, Satanás não disse para o homem de que o homem teria, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, teria capacidade de discernir, pelo menos grosseiramente, o que é bem, o que é o mal, mas Satanás não disse que o homem não tem capacidade de fazer o bem que o homem quer fazer e acaba fazendo o mal que o homem não quer fazer. Isso está em Romanos capítulo 7. Muito bem, então essa é a história da humanidade. Então nós estamos, por livro de Gálatas, estamos voltando, Paulo está levando de volta, né, todos os Gálatas de volta para a árvore da vida. É a vida que vai resolver, porque os judaizantes querem levar de novo, né, os Gálatas para voltar à prática, né, da lei, isto é, através da sua carne, da sua capacidade em cumprir a lei para se justificar pela lei e agradar a Deus. E Paulo deixou muito claro, tanto no livro de Gálatas como no livro de Romanos, capítulo 4, que nenhum homem é justificado pela lei, porque se alguém quer praticar a lei e ser justificado pela lei, tem que praticar toda a lei. No entanto, ninguém consegue praticar toda a lei. Portanto, maldito é aquele que não pratica todas as coisas escritas no livro da lei. E todo homem caiu debaixo dessa maldição. Somente, irmãos, nós temos livramento, né, com a vinda de Cristo. Cristo chegou com a cruz, ele fez morrer o nosso velho homem, crucificou o nosso velho homem com ele, e com essa união, né, união com a morte de Cristo, também nos introduziu a união com a ressurreição de Cristo. Nós morremos, então, para o pecado, morremos para a lei, para vivermos, né,
em novidade de vida, em ressurreição. E só que esse fato realmente aconteceu pela fé. No momento em que nós cremos em Jesus, isso aconteceu de fato. No entanto, para esse fato ser realidade na minha vida, naquele instante, em cada instante, é necessário eu andar no Espírito. Então, essa é a grande luz, e eu acho que a maioria dos cristãos não tem. Então, nós precisamos levar essa luz, né, para mais pessoas, para que muitos possam se libertar da escravidão do pecado, da escravidão da lei, do certo e errado, de tentar fazer coisas para Deus com a sua própria capacidade, mas confiar, né, confiar na vida que está, a realidade da vida está em andar no Espírito. Portanto, irmãos, eu talvez, eu queria, antes de entrar mesmo, no final, eu queria chegar em Filipenses capítulo 2, né? Queremos chegar a isso. Mas antes, eu queria mostrar para vocês que nesses versículos de Gálatas, capítulo 6, versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Né? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura não seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Que Paulo está querendo dizer? Né? Você, o homem, né, que creu em Jesus, ele tem duas opções para viver, para andar. Uma opção é andar na carne, outra opção é andar no Espírito. E qual é o segredo de andar no Espírito ou andar na carne? O segredo nós vimos em Romanos capítulo 8, o segredo está na nossa mente. A nossa mente é a grande chave que nos leva a andar na carne ou nos leva a andar no Espírito. Não tem terceiro lugar. Ou nós andamos pela carne ou nós andamos pelo Espírito. Então, é muito importante colocar nossa mente no Espírito, não colocar nossa mente na carne. Quem coloca a sua mente na carne, dá para a morte. É certo, o resultado é morte. Se você colocar a sua mente no Espírito, o resultado é vida e paz, porque você está se alimentando da árvore da vida. Muito bem. Então, andar na carne, colocar a mente na carne, andar na carne, vocês sabem que eu não tive tempo de desenvolver ali, né, em Milão, porque eu gastei muito tempo para mostrar para os irmãos sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os perigos das paixões e das concupiscências, tá? Eu tinha registrado vários versículos e eu não consegui ler lá. O tempo já estava acabando, tá? Então vou aproveitar essa live para desenvolver um pouquinho a coisa a mais, tá? Então, porque aqui fala: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne tem uma arma muito eficaz para atrair o homem e dominar o homem. E essa arma chama-se concupiscência e paixões. Paixões e concupiscência. E que se você, né, tentar entender o que são as paixões e concupiscência, você vai ver que são todas as coisas, todas as armadilhas para você levar para as obras da carne. Né? Eu classifiquei em 4 categorias as obras da carne. E são as paixões e concupiscências, são armas que Satanás tem para levar você para uma dessas 4 categorias ou para todas as 4 categorias. Então, é uma arma muito eficiente,
Tá? Então, só que quando nós só pensamos em paixão e concupiscência, nós logo pensamos na fornicação, na imoralidade, na prostituição. Quem sabe são os pontos que você... Bom, não vou cair nisso, tá? Mas, irmão, mas ele está em todas aquelas 4 categorias. Primeira categoria é questão de prostituição, de imoralidade, pecado contra o corpo. Mas segunda categoria já é na questão de idolatria, né, na questão de, em italiano é magia, né, feitiçaria. Então, aí já entra na questão da pureza do seu coração com relação a Deus. Irmão, não é só uma questão, eu não adoro ídolos. Eu não faço feitiçaria. Não é isso. Deus requer de você um coração como o de Abraão. O dia que você encontrou o Senhor, você encontrou o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. E nada mais você pede para si. Sabe, isso é importante. Nós não pedimos nada mais para mim, para nós. Isso é importante. Nós só queremos o dia em que nós encontramos esse Deus verdadeiro, nós só queremos ser fiéis a Ele e adorá-lo e servi-lo. Nada pedimos para nós. Não precisa, irmão, não precisa nem pedir saúde, não precisa nem pedir dinheiro, nem precisa pedir boa família, não. Ele vai dar. Ele sabe o que faz, entendeu? Então, eu acho que esse coração, então, as paixões de concupiscência, ele chega a esse nível e tira você, né? Você vê que a grande parte das pessoas hoje buscando nos grupos cristãos, ou é pela prosperidade do negócio, para ganhar dinheiro, ou para alguma cura, tem um problema na saúde, não é isso? Ou para ter um bom casamento, uma boa família, né? É sempre buscando alguma coisa para si. Irmãos, não é que você não precise de uma boa saúde, não precise de uma boa família, não precise de sustento, não. Mas o dia que você encontrar esse Deus que criou todas as coisas, irmão, entregar sua vida a Ele, será que Ele não vai dar isso para você? Sabe, o nosso coração tem que estar puro com relação ao Senhor. Então, na igreja, nós não pedimos nada para nós. Sabe, nós só queremos servir ao Senhor. Onde o Senhor nos colocar, estamos contentes. Né? Não é que nem, né, Satanás falar, ó, o meu lugar aqui, eu mereço mais. Não, nós não merecemos mais. Nós queremos, né, só ser fiéis ao Senhor. E o terceiro lugar, irmãos, é aquelas coisas da alma. Essas coisas da alma são perigosas, que cria inimizade entre nós, discórdias, né? E esse é o ponto onde eu quero chegar. Então, aqui diz assim, ó, quero mostrar para vocês. Vamos lá, vou ler alguns versículos. Tá? Por exemplo, em 2 Timóteo 2:22, vocês sabem de cor, né? Como fala 2 Timóteo 2:22? Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, o amor e a paz com os de coração puro, invocam o Senhor. É esse coração puro que eu me refiro, sabe? Nós precisamos ter um coração puro. Não fica pedindo, Senhor, eu mereço estar num cargo superior. Eu mereço estar naquele lugar. Não precisa pedir isso. É um coração puro, tá? Aí, bom, eu vou pular alguma coisa que senão não vai ter tempo. Tito 3:3, tá? Tito 3:3. Ó Senhor Jesus. Tito 3:3, que fala? Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, essas paixões, que são armas da carne, não são meramente para a gente, sabe, cair em fornicação, cair em impurezas, mas você cai também em malícia, inveja,
ódio, odiando uns aos outros. Então, mexe com a área da alma, tá? E podemos ler mais um versículo aqui, ó. 1 Pedro 1,14. Eu não consegui ler lá na Itália, né? 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. É um molde, é a forma, né? Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo vosso, né, procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, essas paixões moldam você, né, a um comportamento carnal, tá? E que é esse comportamento carnal? 2 Pedro 2:10. 2 Pedro 2:10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andando em imundícias, paixões e menosprezam qualquer governo. Você pode acreditar que as paixões da carne acabam levando você a ter problema com o governo. Então, vocês estão vendo que as paixões não são meramente as impurezas da carne, não são meramente, né, a prostituição, mas ele mexe com, né, com a alma, tá? Então, mexe com, né, faz com que você tenha um problema com a autoridade do Senhor, né? Aqueles que, por exemplo, que tiveram um problema no nosso meio, todas as pessoas tiveram problema com a autoridade, com relação ao governo. Aí vê a sequência: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Quer dizer, parece uma coisa que não tem nada que ver, mas você vê que acaba levando o homem à rebeldia, à rebelião, né? Isso é muito sério na igreja, tá? E 2 Pedro 2:18 também, 2:18, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo, né, do vencedor. Isso quer dizer o quê? Então, até essas paixões levam, ele está aqui, Pedro está fala sobre os falsos mestres. Esses falsos mestres, né, se deixaram levar por essas paixões, que aparentemente eram só coisas da carne, coisas da impureza da carne, não, acabam levando à rebelião e acabam enganando os outros, levando a essa situação de libertinagem, né? E aqui, ó, aí, capítulo 3, ainda 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês, aparentemente, as paixões e concupiscências parecem se referir, né, às coisas da sensualidade, às coisas da lascívia, né, da impureza da carne. Na verdade, é um todo que lida com todas as 4 categorias. E quando você cai em uma categoria, acaba levando para outras. Então, não sei se vocês estão entendendo. Sabe, quando você começa a ter problema com o governo,
se acaba caindo em libertinagem, né? Você acaba entrando em devassidão, se soltando de vez, né? Então, aí que acontece? Aí quando essas pessoas que acabam sendo atingidos por essas paixões da carne e acabam zombando da palavra do Senhor, acabam sendo escarnecedores, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Bom, então, irmãos, esse item aqui não deu tempo de eu falar lá, então estou falando aqui na live. Irmão, não pense que andar na carne é só esse negócio de cair na prostituição, cair na imoralidade. Não, andar na carne pode ser uma coisa mais nobre. De repente você está vendo coisas que os outros não estão vendo, né? E você acaba zombando, escarnecendo na palavra, né? Sobre a vinda do Senhor, né? Falando contra, né, sobre onde está a promessa da vinda do Senhor. Quer dizer, então, assim, você, né, não caia nessa. E como não cair nessa, irmão, nós precisamos rigorosamente andar no Espírito. E andar no Espírito, irmãos, é colocar a mente no Espírito. Como colocar a mente no Espírito? O Senhor nos deu um método celestial, que é Deuteronômio 6. E hoje, irmãos, sem nós sabermos, o Senhor nos deu a imersão na palavra, sem a gente saber disso, nós somos verificar depois, Deuteronômio 6, e encaixa totalmente, né? Então, irmão, nós precisamos encher nossa mente, né, da palavra, e inculcar o nosso coração com a palavra. Então, hoje, nós temos imersão na palavra, nós temos o grito de guerra, nós temos transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus. Quer dizer, isso tudo está nos ajudando a, né, colocar nossa mente no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. E esse andar no Espírito, vamos lá, voltando lá para Gálatas. Eu vou falar de uma vez, aí os irmãos depois falam, tá? Aí capítulo 5 de Gálatas, né, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse andai no Espírito aqui é peripatel. Isso quer dizer o quê? Nós devemos fazer todas as coisas no Espírito. Antigamente eu pensava assim, né? Eu quando era mais jovem, né? Eu acho que quando eu entrar no banheiro, acho que não é para andar no Espírito, porque não é lugar para o Espírito estar, né? Então esse conceito, né, amigo? Então, irmãos, nós precisamos fazer tudo no Espírito. Fazer tudo no Espírito, né? Uma vez eu perguntei para o irmão, nós lemos antigamente, né, no jornal Árvore da Vida. Nós devemos ler o jornal Árvore da Vida no Espírito ou não? Os irmãos, claro, devemos ler no Espírito, né? E nós devemos ler o jornal secular no Espírito? Alguns irmãos, não, aí não, né? Aí não. Irmãos, tudo que fizemos temos que fazer no Espírito. Temos que andar no Espírito. Aí eu vou chegar já, irmãos, o que o Senhor está fazendo entre nós é isso. Depois, irmãos, já anos de imersão, anos já de grito de guerra, né? Já estamos aqui, graças ao Senhor, todos aqui, né? Até um amigo fazendo transcrição, né? O André já faz transcrição. E, irmãos, nós estamos já vivendo esse meio e o Senhor está conseguindo, com esse andar no Espírito, outro andar no Espírito. Esse andar no Espírito está no versículo 25, né? 24, eu vou enfatizar aquilo que eu li também do versículo 16, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse viver no Espírito é diferente do versículo 16. Esse viver no Espírito é estoiquel. O estoiquel, irmãos, é um viver no Espírito, andando coletivamente como numa marcha, né, no mesmo ritmo, mesma direção. Irmãos, isso mostra que o que Deus quer, né, a partir de cada um sendo governado pelo Espírito,
encabeçados pelo Espírito do seu viver cotidiano, Deus, na verdade, não quer obter cristãos individuais, espirituais e maravilhosos. O Senhor quer obter um resultado coletivo. Deus quer uma igreja, né, onde ele realmente tem uma igreja que obedece ao comando da voz dele, uma igreja que marcha sob o ritmo dele, a direção dele, né? Irmãos, isso não tem coisa melhor do que raio laser. Raio laser, né? Eu falei no finalzinho, irmãos, raio laser, eu creio que raio laser espiritual é o que o Senhor está obtendo entre nós aqui. O que o raio laser tem de especial, né? Diferente desses fótons? Essa luz aqui toda, né? São emissões de fótons. Mas qual a diferença entre essa luz comum e do raio laser? Raio laser, todos os raios, toda a luz, todos os fótons estão o quê? Todos os fótons são da mesma cor, isso é, todos os fótons estão na mesma frequência, né? Mesmo comprimento de ondas. Irmão, nós aqui não temos um diferente do outro, não. Quando nós andamos no Espírito, irmão, nós, pela palavra que sai da boca de Deus, está fazendo com que, irmão, todos nós imitamos nossos fótons, irmão, do mesmo comprimento de onda. Né? Mesmo comprimento de onda. E o mesmo comprimento de ondas é para quê? Porque se não tiver o mesmo comprimento de onda, não terá o segundo requisito. O mesmo comprimento de onda é para quê? Para que todos nós entremos em fase. Nós sejamos o quê? Coerentes. Coerentes. O que é coerente na física? Coerente na física é que todos nós estamos no mesmo ciclo. Tá? Uma onda, né? Uma onda eletromagnética da luz, ela faz assim, né? Sobe e desce. E todos nós temos o mesmo comprimento de onda e nós estamos todos juntos. Quando um sobe, todos nós subimos. Quando um desce, todos nós descemos. Aí, irmãos, aumenta a força. E quem é que dita a regra? Não sou eu, não. Quem é que dita a regra, irmãos, é o Senhor, através da palavra, né? Então, quando a palavra vem dar direção, nós estamos todo mundo seguindo, ó, né? E quando todos seguem o mesmo ciclo, todos são coerentes, irmãos, ser coerente é como se fosse, né, empurrar uma balança de uma criança, né? Se você empurrar, quando a cadeira da criança subir, antes de chegar no seu ponto mais alto, você já empurrar, você estará, né, freando, em vez de ajudar, você está freando. Então você não está em fase, não está no ciclo. Então você tem que estar no ciclo e tem que chegar no ponto mais alto para você empurrar, né? Então isso faz você entrar em fase. Isso aumenta a intensidade. E o terceiro ponto do raio laser, irmãos, é altamente direcional. Altamente direcional. Irmãos, essa luz aqui, por mais, né, você compra uma lanterna normal, por mais que você concentre a feixe de luz, você consegue ver um ponto, né, concentrado, mas não é igual ao raio laser. Raio laser consegue atingir um ponto, né? Por isso que você consegue, às vezes, até chegar até a Lua, porque você consegue, né, direcionar. E quem que dá essa direção? Quem que dá essa, né? É a palavra, nos dá a mesma direção. Irmãos, por isso o Senhor nos deu, por isso que o Senhor nos deu adolescentes. Porque os adolescentes foram dados, irmão, para estar nesse ambiente da vida da igreja, como uma câmara de energização. Eles estão nessa câmara de energização, ganhando energia e soltando raio laser. E com a energização deles, acabam entrando capitães e acabam entrando também intendentes. E todos nós entramos nessa energização, na câmara de energização. Aí, irmãos, nós somos extremamente úteis à mão do Senhor. Não é mais essa luz aqui, ó. Luz é maravilhosa, mas é limitado. Mas o raio laser pode ser usado para muito mais coisas.
Por isso, irmãos, o Senhor hoje está obtendo isso. E a melhor, irmãos, melhor explicação para isso, para mim, é Filipenses capítulo 2. Eu vou ler Filipenses capítulo 2, e aí vou entregar para cada um falar seu sentimento, né? 2, versículos de 1 a 4, para mim, é a melhor expressão. Aqui está o raio laser espiritual, tá? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, irmão, isso tudo é ambiente. Esse ambiente Deus está criando entre nós. Nunca vivemos esse ambiente tão maravilhoso, irmãos. Esse ambiente está produzindo isso. Produzindo o quê? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, né? E tendo o mesmo sentimento. Irmãos, isso aí é raio laser. É o raio laser. Quando a igreja atingir nesse ponto, irmão, ninguém segura mais. Ninguém segura, né? E nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo aqui pode ser traduzido também por rivalidade. Não fazemos nada por rivalidade. Tem um serviço, tem um irmão lá se destacando no serviço dele. Ele que lidera a casa de adolescentes. Eu vou rivalizar. Eu vou fazer o meu TCI aqui melhor do que o que ele faz lá. Irmão, não faça nada por rivalidade. Não estamos aqui para rivalizar uns com os outros. Nós estamos aqui para somar, para fazer a vontade do Senhor. E não façais por vanglória. Vanglória aqui pode ser traduzido por vaidade. Não faça nada por vaidade, mas por humildade, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, quem vive na carne nunca considera o outro superior. Sempre considera, eu sou bom. Eu não sou como aquele publicano pecador, né? Eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou meu dízimo, tal. Irmãos, mas quem está no Espírito considera o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é o que é dos outros. Irmãos, Atos capítulo 2, 44, né? 44, aquela situação de desapego aos bens materiais, irmãos, é cada um não considerar o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros. Eles distribuíam conforme cada um tinha necessidade. Irmão, quando chega nesse ponto, irmãos, o investidor do reino, ofertas, né? Como é que é sócio do evangelho, né? Irmão, as ofertas, irmão, vão ser generosas. Porque, irmão, ninguém tem mais apego ao dinheiro, né? Aí o Senhor, imagina só, o Senhor consegue nos usar, né? Em três pés, né? 3 tiros que Satanás deu, né? Que o primeiro é o tiro na palavra profética, e graças ao Senhor, o Senhor restaurou entre nós. O segundo tiro o Senhor restaurar a função dos membros do corpo de Cristo, tirando entre nós hierarquia, disputa pela posição, que é exatamente isso que nós estamos lendo, né? E o terceiro ponto, irmãos, é justamente o desapego ao dinheiro. Quer dizer, o Senhor tem como usar o nosso dinheiro para Ele. Esse dinheiro nosso, na verdade, é dele, né? Então, o Senhor tem como usar para a sua obra e o Senhor vai avançar muito. Esse, para mim, é o segredo do avanço para trazer o Senhor de volta, que é a realidade do raio laser espiritual. Então, eu já falei muito, agora vocês falem seus sentimentos. As notas dessa mensagem, do 44 a 49, está riquíssima de detalhes sobre o raio laser. Eu não vou cair aqui nessa de falar, mas eu quero dizer que o raio laser é o que o Senhor quer chegar. O que a gente está a experimentar, irmãos, eu creio que, né, reunião de líderes, né, temos esse coração puro, né? Esse coração puro começa em vermos o que o Senhor está a mostrar com Abraão para nós, né? Desapegado, né? Pensando numa pátria celestial, buscando as coisas lá do alto, né? E nós estamos aqui para isso também.
para achar buscadores, né? E nós também chegamos nesse número de buscadores que vai permitir o Senhor voltar. E estamos aqui para isso, irmãos. E eu me sinto privilegiado, né? É um sentimento de muita alegria. Por isso que tinha que terminar com Filipenses, irmão Pedro, porque o raio laser nos leva para esse ambiente de muita alegria. Irmãos, o que a gente vai experimentar em cada continente, né, em seguir essa mesma frequência, ter essa mesma direção, né, em pensar a mesma coisa, é que nós vamos simplesmente, irmãos, avançar muito mais com a obra de Deus aqui na Terra. E tudo vai acontecer porque nós estamos, entendeu, com esse coração puro. Por isso que foi muito bom mostrar esse exemplo aí. A Epístola de Gálatas, irmãos, é uma epístola libertadora. Né? O Senhor está mostrando Gálatas para nós, para nos libertar deste mundo, né? E também das nossas coisinhas, né? Das nossas paixõezinhas, das nossas coisas da alma, e até mesmo as coisas espirituais. Muita idolatria ali, né? A idolatria tem a origem no egoísmo, o homem só pensa em si, né? Mas nós hoje, irmãos, estamos livres disso. Nós hoje estamos, entendeu, como Abraão, só querendo chegar na pátria celestial. Aleluia, né? Foi para isso que o Senhor nos libertou. E nessa live é uma live também libertadora. Porque eu creio que a partir dessa live, muita coisa o Senhor vai fazer. Amém? Mais ainda em nosso meio. Desapegado das paixões, desapegado das coisas, né, da carne, das obras da carne, mas focados naquilo que é do Espírito. E esse ambiente de amor, de alegria, vai produzir a volta do Senhor. É isso que as igrejas estão a experimentar em toda a terra. Irmãos, só resta dizer glória a Deus. Ele está conseguindo esse ambiente em Filadélfia, em nosso meio, nos dias atuais. Live 200, irmãos, é para a gente estar livre, né? Vamos avançar, né? É andar no Espírito, né? Nos tempos finais. Essa live 200 é para a gente andar no Espírito, né? Nos tempos atuais. Vamos trazer o Senhor de volta. É verdade, né? Porque quando o irmão Pedro puxou o assunto da importância, né, da criação do homem, e o homem tinha um propósito, né, que era cooperar com Deus, receber, mas o homem deu atenção a Satanás, se desviou e queria a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu estou vendo que você não está vendo, né? Então, era esse a confusão, né, que a serpente quis colocar no homem. Mas graças a Deus, né, Paulo nos trouxe de volta em Gálatas, né, chegando aqui, vocês precisam andar no Espírito. Vocês foram criados de uma maneira especial, mas tinham um propósito, porque senão vocês vão andar comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vai ter obras, essa coleção de obras aqui, né, começando, né, prostituição das coisas do corpo, né, da carne, mas G4, né? E ele fala também detalhe, né, da idolatria, da feitiçaria, da magia, coisa que está com o conflito das coisas do espírito, e uma coisa muito importante, que é a questão dessa inimizade, porfia, tudo isso despertando, né, o homem a viver na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. E essa vai gerando, e o Paulo falou, olha, e agora, o que vocês vão fazer? Né? Aí depois ele falou do fruto do Espírito, mas por fim ele fala, se vivemos o Espírito, andemos o Espírito. Aqui tem um andar estoiquel, já com uma linha, com um objetivo, uma marcha, né? Aleluia, né? Que vai levar a gente para Filipenses, né? Vai levar numa outra esfera, mas sinto que quão importante a gente ter sido resgatado em Gálatas, né? Esse andar no Espírito. Hoje tem uma maneira, né? Porque a gente sempre alia, né? Gálatas, tem que andar no Espírito, andar no Espírito. Mas como é isso? Hoje, nesses últimos anos, Deus nos deu o quê, né? Transcrição, nos deu a imersão, nos deu o grito de guerra, né? Aqui nós estamos com os líderes. Quanto nós temos
saboreado, desfrutado, né? O grito de guerra é a própria essência da mensagem, está no grito de guerra. E essa esfera entre nós, irmão, criou um ambiente de andar no Espírito. As pessoas, né, isso que nós temos visto na última conferência, as pessoas vêm, né, viajam, né, no caso lá, viajava 300 quilômetros, nunca foi numa reunião. Ele viajou 300 quilômetros, assistiu a uma reunião, né, foi cumprimentar o irmão Pedro e depois falou: olha, eu vou buscar minhas coisas em casa, semana que vem eu estou no SEAP, né? Aleluia! O que é isso, irmão? É a esfera do andar no Espírito. É a esfera essa Filipenses 2, né? Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. O dia que eu encontrar Adão e Eva, eu vou falar: rapaz, você não sabe o que você aprontou, viu? Que coisa complicada, né? E é uma coisa enganosa, porque é o que o irmão Pedro falou, né? Quando se fala em obras da carne, logo se pensa em coisas feias, né? Prostituição, impurezas, etc. Mas, irmãos, é muito mais do que isso, né? O problema está muito mais embaixo, né? Você leva para a alma, problemas na alma, né? Inimizades, leva também para a questão relacionada ao nosso espírito, idolatria, feitiçaria, e por fim até a devassidão, que fala de bebedices, glutonarias, quer dizer, tudo fruto de não ter comido da árvore da vida. Não é uma coisa, poxa, tudo teria sido tão mais fácil se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, né? E não tivessem se iludido com a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas graças ao Senhor, porque hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de nós reescrevermos a história, né? Reescrevermos a nossa história como aqueles que realmente são simples, são puros, como Abraão, crê na palavra, não duvida da palavra do Senhor, mas obedece à palavra do Senhor, né? Como falou em Romanos, né? Pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo, não é? Mas também pela obediência de um só, muitos serão justificados, né? Então, hoje, irmãos, esse é o nosso caminho, né? Como falou aqui em Filipenses, fala assim: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como é que nós vamos conseguir fazer isso, irmão, se nós estivermos na fonte errada, na árvore do conhecimento do bem e do mal, na lei, tentando agradar a Deus com nossa boa vontade? Nós não vamos conseguir, irmãos. Né? A gente só consegue isso aqui se nós andarmos no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne com tudo aquilo que a carne traz. E como é que nós vamos andar no Espírito? Nós precisamos seguir a palavra de perto. Né? Por exemplo, o irmão falou do raio laser, né? Que nós precisamos estar na mesma frequência, no mesmo ritmo e entrar em fase, né? Entrar em coerência, né? É isso? Se eu não seguir a palavra de perto, eu posso até seguir a palavra profética, mas se eu não seguir de perto, eu posso não estar na mesma fase que você, que está seguindo de perto. Então eu posso empurrar o balanço numa hora que eu não devo empurrar o balanço, eu estou freando a coisa. Então o segredo é todos nós, especialmente nós, né, que somos liderança de igreja, todos nós seguirmos de perto a palavra. Né? Quando a fase estiver mais assim, nós estamos assim. Quando estiver em ascensão, nós estamos em ascensão. E todo mundo no mesmo ritmo, na mesma cadência, né? Ó Senhor Jesus, tudo volta para a palavra, irmãos. Graças ao Senhor pela imersão, pelo grito de guerra, né? Que extrai, que é um extrato, é a nata de tudo aquilo que o Senhor falou para nós na última mensagem, né? E que incute essa palavra dentro de nós. Aleluia! Paulo estava bastante desesperado ali em Romanos 7 e depois em Romanos 8, né? Por isso que ele ficou desesperado também quando ele viu a situação dos Gálatas. E olha só, irmãos, você vai lendo esses versículos, principalmente de Gálatas, Paulo tinha que ficar desesperado mesmo, né? Porque uma igreja, vivendo a vida da igreja ali naquela cidade, representando, né, o reino de Deus naquela cidade, mas cheio de itens fora da realidade, fora da vontade de Deus. Paulo falou assim: olha, até morder e devorar uns aos outros, vocês estão conseguindo fazer. Mas aí você olha qual que era a realidade. Capítulo 4, versículo 17 de Gálatas,
porque estavam afastando-se da palavra profética. Olha a igreja em Coríntios, que confusão, que é uma igreja confusa. Falaram que a palavra de Paulo era fraca e a pessoa desprezível. Acho que é 2 Coríntios 10. Aí, irmãos, que está o grande problema. Você não imagina, né, essas situações relatadas com respeito à igreja em Gálatas, porque era um grupo de pessoas já salvas, regeneradas. Você vai lendo, parece que está falando, Paulo parece que estava falando para um grupo de incrédulos, mas pessoas que tinham famílias, filhos, vivendo a vida da igreja, mas confusa, totalmente fora do contexto, né, do que foi apresentado sobre o raio laser. Aí vem a confusão. Agora, nós não podemos deixar que Satanás nos engane e também nem enganar mais as pessoas, porque nós sabemos que a realidade e como produzir essa realidade do viver no Espírito, ela vem por meio da palavra. Por isso que Satanás ficou aí instigando, tentando, trazendo conturbação para muitos, dúvidas, porque ele sabe que o segredo de todo cristão, né? Nosso segredo é entrar com todas as nossas forças, né? Com todo o nosso sentimento na palavra profética, fazendo imersão diariamente e constantemente. Então, o que nós estamos vivendo, irmãos, nesses últimos tempos, não importa qual lugar, né? Não é aquela igreja ali ou aquela outra igreja, não é aquele adolescente ou aquele capitão ou aquele intendente. Qualquer lugar que nós vamos, ou qualquer pessoa que nós conversamos, quer seja por WhatsApp ou quer seja presencial, a esfera de alegria é outra, irmãos. Passou tudo isso aí por causa da palavra. Qual método e qual pessoa, qual homem que conseguiria ou consegue fazer-nos com que andemos nessa mesma, cadenciados dessa mesma maneira? Ninguém consegue, irmãos. É a palavra nos vinculando, né? O vínculo da palavra nos unindo. Aí as igrejas são produtivas. Chega irmãos hoje vivendo a vida da igreja, eles já entram nesse fluir porque eles estão acompanhando o IVPT, ouvindo as mensagens. Quando eles chegam para viver a vida da igreja, eles já sabem se eles são intendentes, se são capitães, os filhos ali para cá de adolescentes, todo mundo envolvido. Aí a esfera da vida da igreja fica maravilhosa, irmãos. Nós não imaginávamos o que ia ocorrer em tão pouco tempo, né? O que o Senhor produziu em tão pouco tempo por meio da palavra profética, e hoje nós estamos com essa alegria estampada, né, no nosso rosto. Você tem prazer em reunir, prazer em pregar o evangelho, prazer em convidar as pessoas para o grupo familiar, prazer em introduzir as pessoas para assinar o canal do Instituto Vida para Todos. Aí você prega o evangelho, não tem mais disputa, não tem mais guerra, não tem mais desacordo. Até os nossos erros, nós aprendemos, né, a respeitar os erros uns dos outros, que é tudo maravilhoso, irmãos. Hoje a vida da igreja está maravilhosa. Então nós não podemos deixar que isso perca, né? Por isso que nós devemos insistir conosco de fazermos transcrição e fazermos imersão naquilo que nós transcrevemos, porque vai continuar produzindo muito mais alegria ainda. Ó Senhor Jesus! Amém. Foi muito bom o irmão Pedro gastar esse tempo, porque muitos que saíram, alguns que saíram do nosso meio, parece que tem aquela áurea espiritual, não é? Mas você vê que a Bíblia enquadra todos como paixões carnais. E é muito interessante isso, que no final eles estavam escarnecendo da palavra. Escarnecendo sobre a volta do Senhor, não é? As palavras que tinham sido faladas sobre a volta do Senhor. Então, irmãos, nós somos libertos. Louvado seja o Senhor. Não é? Também para nós é uma advertência, para nós não cairmos nisso. Por isso que nós precisamos da simplicidade e pureza para seguir as palavras do Senhor. Outra coisa, irmãos, é muito interessante, como que a gente entender, claro, eu ainda não estou 100% claro do raio laser, né? Tem muita coisa que eu fico meio, né? Mas eu entendi que eu não posso empurrar na hora errada a cadeirinha da casa de adolescente. Tem que empurrar na hora certa.
Eu não posso ficar freando a casa de adolescente. Eu tenho que, não é? Tenho que empurrar a casa de adolescente. Eu tenho que empurrar o Venho Ver, né? No momento certo. Tem que empurrar no momento certo Missão Família. Tem que empurrar no momento certo Rede de Cuidado, Comportagem Dinâmica, CEAP. Ó Senhor Jesus! E agora, irmãos, como praticar raio laser se nós não tivéssemos entendido que a palavra profética é que sai da boca de Deus, é a palavra profética que faz a obra de Deus? Como é que nós entenderíamos se não tivesse a transcrição? Eu tenho muita dificuldade, irmãos, de ouvir, realmente por causa de falta de estudo, eu tenho dificuldade. Então, escrever para mim é uma salvação, está sendo uma salvação. Fazer transcrição, uma salvação. Fazer grito de guerra, uma salvação. Dormir ouvindo uma mensagem, irmão, é uma salvação. Acordar ouvindo uma mensagem é uma salvação. Fazer grito de guerra, irmãos. Grito de guerra é a pura palavra do Senhor. Então, agora dá para entender. Eu entendo o raio laser, né? Ó Senhor Jesus, nós estamos todos nessa mesma sintonia, né? Nesse mesmo, deixa eu ver ali, mesma frequência, né? Nesse mesmo ritmo. É isso aí, vamos lá. Senhor Jesus! André, o que você acha de chamar o Vitor aqui para a gente terminar com o grito de guerra? Boa. Cadê o Vitor? Cadê o Vitor, Vitor? Vem cá, Vitor. Grito de guerra da semana? Isso. Convidar também os irmãos virem para frente. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Do bom prazer eterno de seu coração. Deus de criar o homem teve a decisão. O Pai anela, o Filho age, o Espírito age. Assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. Do homem Deus deseja obter cooperação. Que por humilde seja como Abraão. Que por humilde seja, tal como Abraão. Só há um requisito: ter um coração contrito. Só há um requisito: ter coração contrito. Da carne a produto meras obras humanas. Meras obras humanas. No Espírito há fruto, alegria, amor e paz. O Espírito é um fruto, alegria, amor e paz. E como raio laser, Como raio laser, idêntica frequência, idêntica frequência. servimos na unidade todos com excelência. Vimos da unidade todos nós com excelência. O será que Deus agora anseia nos mostrar? Ou será que Deus agora anseia nos mostrar? Gerar pessoas e os consolidar. Multiplicar, gerar pessoas e as consolidar. Estimula a igreja toda. Toda a igreja toda. No Espírito andar. A no Espírito andar. Diz assim a palavra. Diante da palavra. O Evangelho propagar. O Evangelho propagar. O Evangelho propagar. O Evangelho propagar. Segue a igreja toda. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. Pois é governada pelo Espírito. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. Pois é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito da igreja. Igreja é governada pelo Espírito. Pelo Espírito. Igreja governada pelo E Espírito. da invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite.